E por fim, né, o último vídeo aqui, como todo princípio, há sempre exceção. Nesse artigo 150, lá no parágrafo 1º, na verdade, desculpem, no artigo 153, parágrafo 1º, há uma exceção a esse princípio. Ora, primeiro vamos entender o que é exceção ao princípio da legalidade. Se o princípio da legalidade define que as coisas devem ser feitas por lei, o que seria exceção? Permitir que as coisas não sejam feitas por lei. Então, dois problemas. O que não precisa ser feito por lei e o que é que pode não ser feito por lei e o que seria outra coisa que não lei. Vou começar pelo segundo. Não lei seriam atos administrativos do executivo. Decreto, instrução normativa, portaria. Portanto, quando a gente fala de exceção ao princípio da legalidade, a gente está se referindo a esses outros atos normativos que podem, portanto, fazer alguma coisa em relação a tributo, porque estariam dentro dessa exceção. A segunda coisa, essas exceções somente se dirigem ao aumento das alíquotas, ou seja, não há exceção alguma para criar tributo. A criação do tributo é necessariamente por lei. Não há nenhuma exceção. Pode, inclusive, ser mais do que lei ordinária, lei complementar, mas nunca menos do que lei. A exceção só atinge a possibilidade de aumento de alíquota, portanto, super restrito, só aumento e só através da alíquota. Portanto, 1% para 2%, 2% para 3%. E quais exceções são essas? Bom, para entender essas exceções, a gente tem que tocar num tema, que é o da extrafiscalidade. Atentem bem para esse tema, isso vai ser muito importante para a gente, para o curso inteiro. Extrafiscalidade. O que é isso? No começo do curso, a gente viu que o tributo serve basicamente para que o Estado tenha receitas, portanto, para fomentar receitas públicas. Na verdade, escondido dentro desse caráter tributário, há uma outra coisa, que é o seguinte: os tributos também servem para a regulação do mercado. Os tributos também servem como meio de intervenção do Estado na economia. Há 4 tributos especificamente que servem basicamente como instrumentos de regulação. Por isso que eles são chamados como impostos extrafiscais ou impostos reguladores. Extrafiscalidade, portanto, é essa autorização que o tributo tem, que alguns impostos têm, para servirem não como mecanismos de arrecadação, mas para um outro fim, um fim não fiscal, ou seja, um fim não arrecadatório. Esses impostos não servem essencialmente, então, para gerar receita. Eles servem para dar ao Estado possibilidade de instrumentalizar a economia, de ser instrumentos de intervenção em políticas. Esses 4 impostos são o imposto de importação, o de exportação, o de operações financeiras e o de produtos industrializados, ou seja, II, IE, IOF e IPI. Esses 4 impostos, portanto, eles são reguladores, eles são regulatórios, eles são extrafiscais, eles se permitem usar como não meios de arrecadação, mas como meios de intervenção. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que o Estado brasileiro detecte que estamos importando em demasia produto têxtil da China. E, portanto, essa importação demasiada de produto têxtil está arrebentando a indústria nacional. Ora, como o Brasil não pode impedir que se importe, porque nós estamos num mundo globalizado e isso geraria uma série de sanções internacionais, o Brasil tem que criar algum mecanismo de fazer com que essa importação fique desestimulada, fique menos viabilizada. Portanto, a gente não pode mexer, o Estado não pode mexer, proibindo. Ele não pode mexer no preço do produto, porque quem manda no preço do produto é o chinês. E ele não pode mexer no preço do frete, porque quem manda no frete é o dono do navio ou do avião. A única coisa que o Estado tem é mexer na alíquota desse imposto de importação. O que o Estado faria, portanto? O Estado geraria um aumento de alíquota e esse aumento de alíquota faria com que os importadores se desestimulassem, portanto, ao consumo de produto estrangeiro. Vejam que o Estado aqui, ele não aumentou a alíquota do imposto no sentido de aumentar a receita. Ao contrário, ao aumentar a alíquota do imposto, ele vai gerar uma diminuição na importação.
Por isso que esse imposto se chama de regulador ou regulatório ou extrafiscal. Eu volto em seguida.